Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a teoria dos jogos, tentando utilizar um exemplo clássico nessa teoria, que é o dilema dos prisioneiros. Imagina o seguinte, que existem dois prisioneiros que cometeram um ato infratório, mas a polícia ela só tem condições, só tem prova para apenar cada um dos prisioneiros em 1 ano de cadeia. Tá? Eles cometeram um crime, mas a polícia só tem provas para condená-los a 1 ano. Porém, eles podem pegar penas maiores se confessarem esse crime. E isso é que a polícia vai tentar fazer. O que ela procura fazer? Ela coloca esses dois prisioneiros separadamente para fazerem seus depoimentos e propõe para eles a seguinte situação. Bom, se você delatar o seu comparsa, o seu colega, ele pega uma pena de 8 anos. E a polícia faz a mesma coisa para o comparsa. Ou seja, né, a gente tem o prisioneiro A e o prisioneiro B. A polícia fala para o prisioneiro A o seguinte: olha, se você delatar o prisioneiro B, ele pega 20 anos de pena e você sai livre. E a polícia fala a mesma coisa para o prisioneiro B. Prisioneiro B, se você delatar o seu comparsa, prisioneiro A, ele vai pegar a pena sozinho de 20 anos e você vai sair livre. Bom, a situação melhor para esses dois prisioneiros seria ficar calados, nenhum delatar o seu comparsa. Só que existe a relação de desconfiança entre eles, né? Eles temem que o oponente delate, né, o colega, o comparsa, e o comparsa leve a pena à prisão, fique preso, recebendo a culpa sozinho e uma pena maior de 20 anos. Então, o que acontece nesse caso? Eles são forçados a se delatarem. Um acusa o outro, um delata o outro. E no final da história, a polícia acaba tendo componentes para prender os dois, para culpá-los os dois, com uma pena que seria, por exemplo, de 8 anos. Então, a gente acaba tendo uma situação intermediária, né? A polícia consegue a confissão dos presos, eles acabam pagando uma pena maior, de 8 anos, ao invés de pagar uma pena pequena, que era o que a polícia teria naquele momento para condená-los, né? Como prova, né? Teria condição de condená-los a apenas 1 ano. Então, isso é o exemplo clássico de teoria dos jogos que a gente tem. O que acontece? A gente tem dois jogadores que estão sob uma situação de um jogo e eles têm que tomar decisões pensando nas decisões que o outro oponente vai tomar. E a partir daí, da antecipação do que o oponente pode fazer, qual decisão que o oponente pode tomar, esse jogador toma a decisão que lhe é melhor. No caso que eu comentei aqui do dilema dos prisioneiros, desse caso clássico, o ideal seria se os dois ficassem calados. Só como existe essa desconfiança, como existe o medo de que o outro delate e o prisioneiro acabe ficando com uma pena sozinho, eles acabam se autocondenando. E nesse caso, essa decisão para eles é a melhor decisão possível, porque eles começam a antecipar qual seria a melhor decisão que o oponente estaria fazendo. Então, nesse caso, a decisão melhor possível para ele
é exatamente um delatar o outro. Eles acabam nessa situação chegando ao que a gente chama, em teoria de jogos, de equilíbrio de Nash. O que é o equilíbrio de Nash? O equilíbrio de Nash é aquela situação onde nenhum dos jogadores pode tomar uma decisão estratégica que melhore a sua condição. No equilíbrio de Nash, a situação conjunta dos jogadores é a melhor possível. É o que a gente vê nesse caso. Embora haja uma situação onde os dois jogadores teriam uma pena apenas de 1 ano, mas como há desconfiança, a decisão conjunta que eles tomam de um delatar o outro é a melhor decisão possível, que faria com que ambos tivessem uma pena de 8 anos ao invés de uma pena de 20 anos. Isso porque há desconfiança. A teoria de jogos ela é muito utilizada em estratégia e economia, em teoria da firma, sobretudo no estudo de oligopólios. O que é um oligopólio? Oligopólio é uma situação onde você tem mais de 2 empresas competindo em um determinado setor. E essa lógica, ela pode ser utilizada também para a gente interpretar qual que seria a situação adequada para cada uma dessas empresas. Por exemplo, se uma empresa ela cai o preço de determinado produto, ela poderá induzir a que a sua concorrente também caia o preço. E se elas ficarem nessa lógica de cada uma cair o preço simultaneamente, né, o que a gente chama de guerra de preços, né, no limite, ambas estariam perdendo.